Bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, né? Quinta-feira, 16 de março de 2023. E aqui é o canal Protocolo Familiar, né? Quem não me conhece, eu sou Geraldo Gonçalves de Oliveira e Alves, mestre em Direito Empresarial, tenho 2 livros publicados na área de governança, que é o assunto que a gente trata aqui, né? Governança para a empresa familiar, mais especificamente no capítulo do protocolo familiar. É isso que nós conversamos, é isso que nós falamos aqui. Então, você que está chegando agora, seja bem-vindo, né? Você que quer entender sobre protocolo familiar, você está no lugar certo. Porque é disso que nós tratamos, é disso que nós falamos e hoje não vai ser diferente. Olha, hoje é muita informação, informação certeira, objetiva, sem oba-oba, sem enrolação, né? Na aula anterior, nós falamos por que aprender a fazer protocolo familiar, né? Tá aí no canal, eu já publiquei a gravação da aula anterior, né? A aula 01, por que aprender a fazer protocolo familiar. Foi no dia 9 de março. E agora vamos para a aula número 2. Para quem se destina o protocolo familiar? Essa é a parada de hoje. Olha, então você que é advogado, você que é administrador de empresa, você que é contador e quer trabalhar com empresas familiares, né? Quer mudar de vida, quer faturar até 30 salários mínimos por mês fazendo protocolo familiar, você está no lugar certo. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre isso, né? Eu também não aprendi isso na faculdade, não, tá? Eu só aprendi na vida, aprendi isso depois, né? É muito importante estudar, é muito importante você estar na sua escola, na sua faculdade, né? Mas nem tudo que cai na escola cai na vida. E a governança, né, o protocolo familiar é um deles. Eu já lido com empresas familiares desde 2005. Eu não esqueço, sabe por quê? Em 2005 foi quando eu terminei meu mestrado em Direito Empresarial. Eu tenho bem mais tempo de formado, né, gente? É claro. Mas eu formei em 1995. Nossa, já tem muito tempo, hein? Caramba, cara. Graças a Deus que eu prosperei. E eu agradeço muito a governança familiar. E agradeço muito ao protocolo familiar, né? Que me deu condição de levar um serviço de qualidade para as famílias empresárias. Né, gente? Que é muito bom ganhar dinheiro, com certeza é muito bom ganhar dinheiro, viajar, comprar carro novo, né, ter relógio bacana, enfim, fazer o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. Mas é muito bom também você entregar, fazer boas entregas. E é isso que a gente faz aqui, fazer boas entregas. Não é isso? Então, nós nos dedicamos a isso aqui, né? Fazer boas entregas de forma responsável, de forma muito profunda, mas sem juridiquês, sem oba-oba, né? E hoje, o tema da aula de hoje é para quem se destina o protocolo familiar, né? Para quem nós vamos oferecer isso? Quem é o cliente do protocolo familiar? Para que serve? Olha, o próprio nome, né, já sugere, né, família, né? São as famílias empresárias, né? É ali que a gente... E as pessoas não conhecem essa parada, não conhecem essa ferramenta. Aliás, é uma ferramenta de extrema importância. A gente trabalha isso muito aqui no nosso escritório. Às vezes as pessoas chegam aqui no nosso escritório e na nossa consultoria e querendo fazer holder.
sim, às vezes preciso mesmo e é muito recomendável fazer holding, e a gente faz holding também. Mas só holding às vezes não é suficiente, né? Porque a holding você protege o patrimônio, a holding você faz economia tributária, né? A holding você faz planejamento sucessório. Mas e a família, né? O protocolo familiar, ele serve para isso, né? Ele serve para dirimir, evitar conflitos familiares, deixar as coisas claras dentro da família, né? Dentro da família empresária. Então, se você, né? Se o seu cliente, né? Tem uma empresa, seu cliente tem uma empresa familiar, se você efetivamente apresentar o protocolo familiar, você vai ver que a receptividade vai ser muito grande, porque o protocolo se destina a isso, né? Bem, então vamos para cima, né? Vamos para cima e vamos aprofundando esse assunto aqui, né? Para quem, né? Para quem se destina o protocolo familiar, nós já falamos, né? E aí nós vamos aprofundar essa parada aqui, dizendo o seguinte: olha, as empresas familiares são sociedades de sócios que não se escolheram, né? Eu estou falando, por exemplo, da segunda geração, né? Uma sociedade de irmãos. O pai vem, monta a empresa, começa um negócio pequeno, né? Ali, às vezes, muitos ali até na casa dele mesmo, na garagem, enfim, do lado, no fundo da casa, e a coisa começa a prosperar. Se você vê, de um modo geral, as empresas começam assim, começam pequenas, né? Somente as empresas mais antigas. Hoje mesmo eu vou atender uma empresa, uma família lá de São Paulo, uma videoconferência. A empresa tem 86 anos, né? Já está na terceira geração, né? Está fazendo a transição da segunda para a terceira geração. Foi fundada lá pelo avô, o pai continuou, aliás, o filho continuou, né? Ou seja, a segunda geração continuou, e agora a terceira geração, ou seja, a sociedade de netos do fundador já está no negócio, e a quarta geração já começa a ser preparada, né? A geração de bisnetos do fundador. Olha, você vê então que a coisa vai abrindo. E se não houver combinados, se não houver regramentos, os conflitos podem instaurar. E isso é muito comum que acontece. Então, você profissional aqui, você que vai trabalhar com empresas familiares, né? Advogado, contador, administrador, você tem que ter essa percepção. O que pode ser feito para que as questões particulares, as questões pessoais de cada sócio, de cada membro da família empresária, não chegue, não perturbe, não leve problema para dentro da empresa. E questões também da empresa, né? Porque às vezes a gente fica falando, mas se a família brigar, mas se o filho, né, uma terceira geração aqui no caso, né, neto, por exemplo, se ele casa e vai casar, já estão até casados, no exemplo que eu citei, ele vier a ter um conflito lá com o marido, ou a mulher, o companheiro ou companheira, isso não vai repercutir na empresa? Bem provável, né? Indiretamente, com certeza, vai refletir, né? E a questão do protocolo, ela serve para dar alguns direcionamentos, né? Como forma de planejar, facilitar, criar facilitadores, né? Porque, e não há uma mágica, viu gente? Se vocês estão vindo aqui no meu canal, no canal Protocolo Familiar, achando que, eu vou ter um modelo que eu vou fazer, que eu vou encontrar aqui, que eu vou aplicar para todas as famílias. Não, você tem uma ideia do protocolo, mas o protocolo ele é personalíssimo, e por isso que é interessante, por isso que cada caso é um caso, né? Você vai estudar a família,
E não pense que só advogado sabe isso. Não, você não, olha, não tem um caso aqui em que eu vi, em que psicólogos, por exemplo, aliás, né, parabéns aos psicólogos, né, uma classe que eu respeito muito, fizeram um excelente protocolo familiar. Né? Fizeram as reuniões, fizeram os ajustes, fizeram os combinados dentro da família e a coisa está funcionando muito bem, obrigado. Ora, você, por exemplo, que é advogado, isso é muito tranquilo você fazer o protocolo familiar. Muito, muito, muito tranquilo. Lógico que você já vai dar uma conotação mais jurídica, porque a formação sua é essa, né? Contadores, muito tranquilo também o contador fazer um protocolo familiar, ou seja, orientar. Na realidade, gente, o profissional aqui, ele vai ser um facilitador. Quem faz o protocolo familiar acontecer mesmo é a família. Né? A família que tem que dizer, né, sob orientação sua, advogado, contador, administrador, você vai então facilitando, dando insights, dando ideias para que a família fale, não, isso aqui faz sentido para mim. Por exemplo, eu acho uma coisa importante que tem que constar, por exemplo, no protocolo familiar. Regras de prestação de contas. Né? E a gente faz isso, por exemplo, nas reuniões do Conselho de Família. Né? Na minha família, por exemplo, nós temos lá 2 reuniões anuais. Porque talvez vocês não saibam, mas o primeiro cliente de protocolo familiar, o primeiro cliente de governança corporativa foi a minha família. E eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque funcionou comigo, né? Funcionou comigo, funcionou com a minha família. Olha que a gente é uma galera lá em casa, sabe? Nós somos 6 irmãos que de repente viraram 12, né? E a gente conseguiu, com a governança familiar, com o protocolo familiar, a gente conseguiu estabelecer, acomodar todas as pessoas, todos, vamos dizer assim, todos os irmãos, todos os sócios, todos os agregados, né, de forma responsável, ouvindo cada um deles, e a gente construiu um documento. O documento está assinado, já faz bastante tempo que a gente fez isso, né? Então, você, administrador, por exemplo, você trabalha numa empresa, você sabe como é que é o seu, né, como é que é o fundador, como é que é o seu tomador de serviço, como é que ele funciona, como é que é a realidade da família. Então, para você também é muito fácil fazer um protocolo familiar. Isso é muito tranquilo de você fazer, né? E aqui no nosso canal, você vai pegar muitos insights, né? Não só de coisas novas, de coisas que estão acontecendo no mundo da governança, mas de situações que já deram certo. Gente, eu não sei quantos protocolos que eu já fiz. Foram vários. E a gente vai melhorando à medida que a experiência vai sendo te apresentada, né? Você vai caminhando com a experiência, obtendo mais conhecimento e melhorando a família, melhorando o seu desempenho profissional, né? Eu, por exemplo, se eu fosse melhorar o nosso protocolo na nossa família, e com certeza a gente vai fazer isso no momento oportuno, eu já vou trazer coisas novas, coisas que eu hoje já estou fazendo, né? Por exemplo, nessa família que a gente vai atender hoje, a gente vai criar um comitê, no caso da 4ª geração. Eu vou sugerir isso lá. Se vai ser criado ou não, não sei, né? Mas é muito recomendável que a 4ª geração, né? A sociedade de bisnetos, no caso aqui, participe de um comitê. Mas como é esse comitê? Olha, tudo isso que eu estou falando, gente, é dentro do protocolo familiar, né? À medida que você abre o protocolo, a primeira coisa do protocolo é trazer a tranquilidade para a família. Mas tranquilidade no que sentido? Olha, conflitos podem surgir, então nós já temos que estabelecer questões ali dentro do protocolo, questões relacionadas à solução dos conflitos, né? Eu posso, por exemplo, ter
um conselho para ser um mediador daqueles conflitos, né? Porque os sócios, eles podem ter conflito entre eles, né? Conflitos, por exemplo, dentro da família, né? Dentro do núcleo familiar dele, e isso repercutir dentro da empresa. E às vezes fica até difícil tocar nesse assunto, né? Mas isso a gente trata dentro do protocolo. Mas vamos resgatar a questão do comitê que eu comecei a falar, né? O comitê que a gente cria, e eu estou falando do comitê aqui da quarta geração, poderia ser um comitê de netos, né? Poderia ser um comitê dos próprios filhos, né? O pai, por exemplo, já criar um comitê para que os filhos debatam sobre as questões empresariais, e isso você começa já a apresentar as questões empresariais para dentro da família, né? Você precisa planejar, né? Você precisa facilitar e baratear toda essa questão, né? Porque isso aqui, por trás disso tudo, existe patrimônio. Mas antes de existir patrimônio, existem pessoas, né? São as pessoas que fazem essa parada acontecer. E é muito legal, cara, muito legal. Né? Quem sabe aqui, quem me conhece, sabe o quanto eu sou feliz por fazer isso aqui, né? Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. O propósito da governança, o propósito da minha vida, que é transformar famílias empresárias com amor e sabedoria. Isso para mim não é trabalho, você entende? Isso não é trabalho, eu me divirto. Segunda-feira é o melhor dia da semana para mim, eu trabalho todos os dias. Mas assim, é pura diversão. E eu trabalho de diferentes lugares, né? Quem me conhece sabe disso, né? Eu tenho, como diz, graças a Deus eu prosperei nesse segmento, ganhei muito dinheiro nessa área da governança. Isso me permitiu poder também uma tranquilidade de poder trabalhar remotamente, né? Ou mesmo em viagem, que eventualmente a gente faz. Agora mesmo eu vou, amanhã é sexta, né? Eu tenho um compromisso para atender uma família remotamente. Aliás, presencialmente, né? Quer que eu vá presencialmente, nós iremos. Eu tenho essa tranquilidade. Como eu tenho tranquilidade para trabalhar de casa. E você, né, que quer entrar para esse mundo da governança, para esse universo da governança, e aqui, gente, não se preocupe, pelo amor de Deus, isso aqui é difícil. Não é difícil, isso é moleza, isso é tranquilo. Esse protocolo aqui que nós estamos falando, ele é como se fosse assim um filhotinho lá da governança. Imagina a governança como um guarda-chuva. Então, né, a governança familiar é um guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva você tem o protocolo familiar, que nós estamos tratando aqui nesse canal. Você tem a holding, que a gente trata lá em outro local que eu me dedico. Você tem a diretiva de vontade. Tudo isso são capítulos da governança, né? E não necessariamente você tem que fazer tudo isso para a família. O interessante é que a família chega para a gente, quando a família ela entende que ela precisa criar condição para preservar o legado, preservar o patrimônio. Quando ela conhece, por exemplo, o protocolo familiar, os caras ficam loucos, mas existe isso, eu posso fazer isso? Pode, e você deve fazer, e você vai fazer, né? E a tranquilidade. Tem um depoimento, quem me segue, nós somos advogados, conselheiros, lá numa família empresária, que eu respeito muito, né? Aliás, eu adoro todos os nossos clientes, mas esse aqui, como ele é mais conhecido, talvez você vai conseguir identificar quem é. Chama-se Alisson Paulinelli, né? A gente já está com eles há bastante tempo, sabe? Alisson Paulinelli, para mim, é o maior brasileiro vivo, né? Tem 86 anos, mas não é pela idade, não, pelo que ele fez. E continua fazendo pelo Brasil, continua fazendo pelo agronegócio brasileiro. 3 vezes indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Esse cara tem alguma coisa diferente com ele, né? É a pessoa que
que transformou o agronegócio brasileiro, que trouxe o agronegócio brasileiro até aqui, né? E lá tem um depoimento, lá onde, gente? Lá no outro canal que eu tenho, chamado Governança Familiar BR, lá tem um depoimento dele nos agradecendo a minha equipe, enfim. Eu, às vezes, posso aparecer mais, mas você tem uma série de pessoas por trás disso tudo aqui que faz acontecer, né? Lógico, quando eu comecei nessa questão da governança, era eu, né? Como diz, a empresa sou eu, era sozinho, então eu fazia tudo. Hoje já permite que você tenha mais pessoas. À medida que a coisa vai crescendo, você vai trazendo mais pessoas. E isso vai acontecer com você. Na hora que você fechar aí o primeiro contrato seu de protocolo familiar, né? O preço, normalmente a gente cobra aqui no escritório, no mínimo 30 salários mínimos para fazer um protocolo familiar. No mínimo. Né? Lógico, a gente parcela, né? Facilita para a família, mesmo porque o serviço não é entregue tão rapidamente assim, né? Mas quando você faz isso, e aí outros clientes vão sendo recomendados, vão sendo indicados, entende? E aí você precisa, naturalmente você quer aumentar a sua equipe. Foi o que eu fiz, foi o que eu tenho feito, né? E as pessoas aqui no escritório, assim, eu percebo claramente isso, o quanto são empenhadas, o quanto gostam de trabalhar com famílias empresárias, porque você resolve situações em vida que somente seriam tratadas quando o dono do patrimônio tiver falecido, ou seja, num processo de inventário. Gente, mas vem cá você já deve ter visto muito processo de inventário com problema, não é verdade? De um modo geral, 70% dos processos de inventário tem algum tipo de confusão, né? Tem algum tipo de treta, de briga. Isso, não só a questão da briga, da treta, da confusão, mas tem um problema também financeiro, imposto. Morrer no Brasil custa caro, né? Em torno de 15%, né? O problema é que as pessoas, gente, e isso é um obstáculo que você que vai trabalhar com protocolo familiar, você que vai trabalhar com governança familiar, você vai encontrar essa objeção. Qual a objeção? As pessoas, nós brasileiros, nós latino-americanos, nós país ocidental, nós não gostamos de falar sobre sucessão, né? Nós não gostamos de falar sobre isso. Alguns dizem que atrai até a morte. Meu Deus do céu, para com isso, gente, tem nada disso, tem nada disso. Quando por exemplo, quando eu faço um seguro de carro, você acha que eu vou atrair a batida para mim? Não, não é nada disso, aquilo é só uma precaução. O que você vai fazer aqui, o que você vai oferecer aí para o seu cliente, você que é advogado, contador e administrador, o que você vai oferecer para ele é uma tranquilidade. Você vai mostrar para ele, né, que tem como ele, em vida, ele fazer essas coisas para trazer uma tranquilidade para a família dele, né, para trazer mais proteção para o patrimônio dele. E quando ele não mais estiver aqui, isso não seja motivo de confusão, motivo de briga. Eu não quero que os meus filhos briguem quando eu não estiver mais aqui. Então eu vou tomar todas as providências para que eu organize a minha vida patrimonial, a minha vida, vamos dizer, a minha questão sucessória. Porque se você não fizer nada, se o seu cliente não fizer nada e você, né, é um grande facilitador disso, você mostrar para ele, olha, cliente, vem cá, eu vou te cobrar um valor aqui, não é de graça, essa parada aqui não é de graça, é claro, né? Ninguém precisa trabalhar de graça. Você vai mostrar para ele que se por um lado você vai cobrar, por exemplo, 30 salários mínimos para fazer o protocolo familiar, por outro, os benefícios, a economia que você vai proporcionar à família é gigante, gigante. E ele vai ver o seguinte, caramba, no primeiro momento, ele pode achar até caro. Aí você vai dizer para ele, olha, não é questão de preço, é valor.
nós entregamos valor. E o que é bom disso? O que é bom disso? Administrador, contador e advogado. O que é bom disso é o seguinte: primeiro, muito pouco profissional no mercado que faz isso. Muita gente faz holding. Toda hora você vê aí, faça holding, tá? A gente faz holding também. Depois eu vou dar umas dicas para vocês de holding, e vocês vão cobrar também aí pelo menos uns 30 salários para fazer a holding dessa turma aí, ok? Mas protocolo familiar a turma não sabe. E você vai aprender aqui no nosso canal a fazer protocolo familiar, e você vai prosperar também. Sua agenda vai encher, vai lotar, igual está a nossa agenda aqui. Sabe? A gente cobra consulta. Você pensa que eu atendo de graça? Não atendo. Não, é igual ir no médico. Não é de graça no médico. Aqui também não é de graça. Tá certo? A gente cobra consulta aqui no escritório. E nós temos demanda todos os dias. Todos os dias. Né? Por quê? A gente entrega valor. A gente mostra para o nosso cliente que é possível ele mudar de nível no que tange a segurança patrimonial, a tranquilidade familiar, fazendo essa parada aqui, fazendo o protocolo familiar. Esse assunto, aliás, gente, protocolo familiar, eu já venho dedicando a isso há muitos anos, né? Esse assunto é tema lá do meu, tem capítulo lá dentro do meu livro. Eu escrevi um outro livro, né? Agora já é o segundo livro. O primeiro livro foi Holding, né? A sociedade, eu falo Holding, mas o nome do livro é Sociedade, como é que é? Eu esqueci já o nome do livro. Mas muito simples, vou pegar meu livro aqui, porque ele está aqui. Só um minutinho, não saia daí, hein? Vou só pegar o livro aqui no instante. Olha o danadinho aqui. Consegue ver aí? Fica de cabeça para baixo, né? Meu Deus do céu. Sociedade Holder no direito brasileiro, consegue ver? Consegue ver? Deixa eu ver assim. Cabeça para baixo. Tá. Esse é um livro, que eu falo só Holder, né? Mas Sociedade Holder no direito brasileiro. Esse foi o livro que eu escrevi. Esse é um livro fruto da minha dissertação de mestrado. Lá em 2005. Tirei 100 na banca examinadora, e a banca examinadora sugeriu, né, com louvor inclusive, ela sugeriu que eu publicasse. E foi ali que eu comecei toda essa parada aí de governança, porque antes não existia governança, né? Agora hoje está fácil, gente. Hoje tem um negócio ESG, vocês já perceberam? Sim, né? S é o E de meio ambiente, S de social e G de governança. Então hoje você já tem muito material para você trabalhar, né? Você que quer mexer com isso, você que quer se dedicar a isso, você já tem bastante coisa para você trabalhar, né? Para você oferecer aí para as famílias. E nós vamos lotar a sua agenda, sabe? Olha, se eu fiz comigo, e eu fiz, ninguém me ensinou essa parada, eu aprendi na marra, sabe? Dando testada na vida, aprendi isso. Claro que eu tive boas pessoas junto a mim. Aliás, diz que você é a média de 5 pessoas que está próxima de você. Se a sua média está ruim, reveja com quem você está caminhando. E nós estamos iniciando uma caminhada aqui na governança, nós estamos iniciando uma caminhada no protocolo familiar, e eu vou te ajudar. Eu prometo, eu vou te ajudar porque eu sei esse caminho, porque eu já trilhei esse caminho. Apanhei muito, mas prosperei. Quem me conhece sabe o que eu estou falando, né? Aonde que eu cheguei, o patrimônio que eu tenho, que eu ganhei com muita honestidade trabalhando com empresas familiares. E eu vou te ensinar que você não precisa cometer os erros que eu cometi. Ok? E se você quer realmente mudar sua vida profissional, se você quer realmente ganhar mais, eu vou te dar umas dicas, né, ao longo desse nosso canal, e dicas gratuitas, tá? Toda quinta-feira
Toda quinta-feira eu vou estar aqui, no início da manhã, normalmente às 7h27, né? Eu vou estar aqui, toda quinta-feira, conversando sobre protocolo familiar, né? Lógico, nos outros canais eu vou falar dos outros assuntos, se você quiser, inclusive, né, seguir lá também, se é que você já não está seguindo lá o Governança Familiar BR, que é o meu outro canal, mas esse aqui é só para discutir sobre protocolo familiar, né? E eu vou te ensinar um caminho para que você não passe os perrengues que eu passei. Você vai prosperar muito mais rápido que eu prosperei. Porque, sabe o que eu vejo agora? As famílias, elas estão mais conscientes. Elas já sabem, muitos empresários já sabem o seguinte, que não dá para fazer a sucessão pelo meio tradicional. Não dá. Não dá para fazer. Porque se a família fizer a sucessão pelos meios tradicionais, qual que é o meio tradicional da sucessão, gente? Inventário, advogado. Eu sou advogado, respeito muito a minha profissão, eu sou muito grato à minha profissão. Mas não dá. Quando quem me conhece sabe, meu pai faleceu em 2019. Sabe o que eu tive que fazer? Minha mãe teve que fazer, meus irmãos? Nada. Nós já tínhamos a dor da perda, né? Isso é lamentável. Mas a gente tem que acostumar com isso. Um dia nós não mais estaremos aqui mesmo. Mas quando o meu pai faleceu, em 2019, não tivemos que fazer nada. Nada no sentido assim, não tivemos que fazer inventário, não tivemos que pagar imposto de herança, não tivemos que fazer nada, pagar advogado, não tivemos que pagar custas processuais. Por quê? Porque eu tinha feito a governança familiar em vida. Eu abordei o meu pai, conversei com minha mãe, conversei com meus irmãos. Falei, gente, eu aprendi uma parada aqui no mestrado e eu quero fazer isso aqui com vocês. E meio que assim, sabe como é que é? Também, de certa forma, eu estava ali procurando uma cobaia, né? Se desse errado, na minha família, aí fica mais fácil de eu consertar, né? Mas eu acreditava que ia dar certo, eu acreditava naquilo, porque aquilo, eu estava convicto que aquilo era o caminho, né? E deu certo, nós fizemos. E quando aconteceu a sucessão, né, nós não precisamos de fazer mais nada. Né? Por quê? Nós estabelecemos mecanismos de governança familiar, nós estabelecemos conselho de família, né? Nós não temos comitês, no nosso caso a gente não tem comitê. A nossa família, né, agora nós estamos já caminhando, já, né, saindo da primeira para a segunda geração. Realmente a gente não tem comitês. Esses comitês que eu te falei, mas que tipo de comitês? Diferentes tipos de comitês você pode ter. Comitê, por exemplo, para você fazer a gestão de conflitos, comitê dos filhos, dos menores, para eles entenderem sobre a empresa familiar. Então, os comitês de acordo aí com a realidade de cada família que você vai trabalhar. O certo é que quando você entender dessa parada de protocolo familiar, e eu vou te explicar tudinho aqui, você vai ver que além de fazer o protocolo familiar, além de você levar essa facilidade aí para o seu cliente, né, para o empresário que vai te contratar, depois você tem vários serviços adicionais. Um deles, por exemplo, é você ser um mediador lá na família, você como se fosse um conselheiro. E normalmente você assume essa função de conselheiro dentro da família, porque você acabou tendo informações ali, informações que às vezes a família não conversava nem com a família, e você entrou nesse vespeiro e você conseguiu desvendar todo esse cipoal. E isso permite então que você contribua muito para a família, criando essas ferramentas facilitadoras, né? E você vai ser bem remunerado por isso. Por quê? Porque poucos são os profissionais, gente, de verdade, poucos são os profissionais
que trabalham com protocolo familiar. Olha, esse escritório que eu, essa nova empresa que eu falo, eu só trabalhei em 2 lugares até hoje. Uma primeira sociedade que eu fiquei muito tempo, depois a gente fez uma cisão na sociedade, e eu sou muito grato, inclusive, por todo o tempo que eu passei lá, aprendi muito, construí patrimônio, enfim, prosperei, graças a Deus. E depois a gente montou esse novo escritório focado em famílias empresárias. É isso que eu faço. Então, é aquilo que eu falei com vocês lá no início. A minha missão é transformar empresas familiares com amor e sabedoria. É que eu faço, é que minha equipe faz e que você vai fazer com muita tranquilidade, com muito conhecimento e melhorando a vida dos seus clientes, Gente, eu vou dizer para você, o cliente, eu lembro quando eu fui fazer uma cobrança que eu estou dizendo assim, quando eu fui passar o preço de um protocolo, de uma governança familiar, o cliente no primeiro momento achou que era caro. Quando eu mostrei para ele que não se tratava de preço, mas tratava de valor e que aquilo não representava 1% da economia tributária que ele estava fazendo, sim, ora, foi um valor, 30 salários mínimos é um valor muito substancial, eu não tenho a menor dúvida, Principalmente considerando que os advogados, de um modo geral, ganham muito menos que isso, os contadores ganham muito menos que isso, os administradores também. Então, 30 salários mínimos é muita grana, mas é muito pouco comparado com a economia tributária que você vai proporcionar para ele. Por exemplo, vamos imaginar um patrimônio de R$1 milhão. A pessoa tem uma boa casa, por exemplo, e ele vem a faltar, os filhos, e o cônjuge foi fazer o inventário. R$1 milhão. Gente, só de ITCD é de 5% a 8%, depende do estado onde que ele ocorreu o óbito, onde que o patrimônio está situado também. Então só ali já foi 8%. Você tem mais as despesas com o cartório, se for um inventário extrajudicial, e você tem também as despesas com advogado, com custas, etc. É em torno de 15%. Então um patrimônio de R$1 milhão é um patrimônio importante, mas não é tão grande assim. Normalmente as famílias têm patrimônios maiores que isso, as famílias que fazem a governança, Só nesse exemplo, o custo do inventário seria 150 mil. 150 mil. Se você cobrar dele 30 salários mínimos, nós estamos falando aí, R$40 mil, num patrimônio de R$1 milhão. E quando você pega um patrimônio de 10 milhões, patrimônios maiores, etc., é tudo proporcional, a economia que se faz é muito grande. Então, na hora que você for mostrar para o seu cliente, apresentar a proposta para ele, você vai mostrar a economia que aquilo vai proporcionar. Olha, por quê? Gente, vem cá. Vocês são inteligentes, a gente minimamente entende disso. Olha aqui. O fato gerador do imposto de herança é a morte. Se a pessoa não morreu, não tem que pagar imposto de herança, não tem que pagar ITCD, por exemplo. Aí você mostra isso para a pessoa, você mostra que os filhos vão resolver tudo numa boa, porque o pai está ali, normalmente os filhos respeitam o pai e a mãe, ali é a vontade do pai e da mãe, quem está te contratando para fazer aquele protocolo familiar, aquela governança. Os benefícios, ele não é só de ordem tributária, mas são os benefícios de ordem de tranquilidade. É o que o Alex Paulinelli colocou naquele vídeo. Cara, ele até cita meu nome no vídeo, ele fala exatamente, olha, eu estou tranquilo. Por quê? No caso dele, por exemplo, 5 filhos. Não necessariamente os 5 filhos têm que estar no negócio, como não estão. Lá dos 5, só um que está no negócio. Só um filho. Os outros filhos, eles são sócios, mas não atuam no negócio. Cada um vai cuidar da sua vida.
Ao passo que se você deixasse a sucessão pelos meios normais, teria que dividir o patrimônio, cada um pegar uma fatia do patrimônio. Esse patrimônio, na maioria das vezes, acaba sendo vendido por um preço menor do que o valor de mercado. Ora, quando você faz isso, você cuida da sucessão, você cuida do patrimônio e não haverá inventário. Porque nós foi transformado aquele patrimônio, no caso lá do Paulinelli foi feito uma holding, e não existiu mais fazendas, por exemplo, passou a ser cotas de capital. Paulinelli não tem mais fazenda, ele tem cotas de uma holding. E aí a sucessão vai acontecer sobre papel, sobre cotas de capital. Isso é muito interessante. Só, por exemplo, nesse caso lá do Paulinelli, nós economizamos muito, a gente fez um bom protocolo, inclusive demorou o protocolo, porque muitas pessoas, e eles vivem, por exemplo, tem uns filhos que vivem fora do Brasil, né? E isso é um grande facilitador. Gente, olha só, essa a parada aqui é legal, sabe por quê? O cliente nem precisa vir no seu escritório, não precisa vir no seu escritório. Olha, nós temos clientes no Sul, Rio Grande do Sul, né? No Paraná, tem um cliente no Paraná, nós temos um cliente no Mato Grosso, e o Mato Grosso é muito engraçado, né? E a gente acaba se identificando muito com os clientes, né? Pelo jeito, nós também, eu nasci no mato, né? Eu nasci na roça e esses clientes são clientes do agro, né? Então tem muita facilidade para conversar com eles. Mas eu já fiz protocolo nos mais diferentes segmentos empresariais que você pode imaginar. Construtora, eu já fiz de várias, transportadoras, tem vários clientes da área de transportes que eu fiz, supermercado, vários supermercados que nós já fizemos, enfim, oficina mecânica nós já fizemos, eu não vou saber assim tal, todos, mas todas as pessoas precisam. A questão é o seguinte, eles não sabem que eles precisam disso, só que agora eles estão despertando. Olha, não dá para fazer a sucessão como era feita antigamente. Tem que ser feita alguma coisa. E o protocolo familiar é o caminho. Então, olha, vem cá. Só de você nos seguir aqui, que é gratuito, não cobra nada para estar nessa parada aqui não, tá, gente? Isso aqui eu faço de coração, vou compartilhar isso com você de coração, né? Se não tiver sentido também, você sai da governança, aqui do protocolo familiar e tá uma boa. São escolhas que você faz. Mas se você ficar aqui no nosso canal, você vai ver isso de gente, mas isso é muito fácil. Normalmente as coisas da vida não são tão difíceis. A gente é que acaba colocando alguns obstáculos, né? Eu não consigo. Eu não vou dar conta. Eu tenho que levantar cedo, etc. Normal, eu vou estar aqui toda quinta-feira cedinho, né? Volta ali das 7 horas, 7h27, eu vou estar aqui. E se você não estiver aqui, eu vou gravar do mesmo jeito e depois eu vou publicar e depois você acessa, depois você assiste, etc. E às vezes nem é para você. Às vezes você, né, que é administrador, talvez você nem queira trabalhar com isso, né, mas tem um amigo seu que quer trabalhar, aí você dá uma dica para ele, ou você que é contador, que já está também estabelecido aí no seu escritório, você não quer ter um outro segmento aí no seu escritório, mas você tem um amigo, tem um parente que é contador, que quer trabalhar com isso, e você pode dar a dica para ele, né? É isso que a gente faz, né? É isso que eu vou fazer, né? Eu acho assim, eu tenho o dever de compartilhar. Eu acho assim, todo mundo deveria ter esse dever de compartilhar coisas boas, né? Se algo de bom aconteceu com você, se você domina uma técnica, um determinado assunto, compartilhe com as pessoas, né? Nós precisamos de melhorar a vida, não só nossa. É muito fácil eu chegar, melhorou de vida, o cara prosperou, o cara ficou rico e não quer nem saber dos outros. Não, eu quero saber sim, porque eu vim de baixo, né? Eu não tinha nada assim no sentido, eu tinha uma boa família. Tenho uma boa família. Uma família que me apoiou, que me ajudou, que, né, chutou para o mesmo lado do gol.
mas a gente veio de uma família pobre, né? E eu quero ajudar você que quer prosperar também. E eu vou dizer que o protocolo familiar é o caminho, porque através dele vai permitir que você ajude muitas pessoas, e você seja bem remunerado, né? Então você vai trabalhar aí com o empresário, né? Normalmente você vai trabalhar com a primeira para a segunda geração. Que papo é esse? Você vai trabalhar com o dono da empresa tem ali os filhos podem ou não estar trabalhando na empresa, e você vai vai apresentar esse trabalho para eles. Olha, por que vocês não fazem um combinado? Vocês não têm um contrato social, né? Para a empresa existir, ela tem um contrato social. Você mora num prédio, suponhamos, né? Mora num prédio. Lá não tem um regimento interno no prédio? Tem, lá todo prédio tem um regimento interno. Por que vocês não profissionalizam a família de vocês? Por que vocês não têm um hábito de conversar sobre questões patrimoniais, questões empresariais, questões sucessórias dentro da família? Vamos falar sobre isso, né? O senhor que é dono, qual o legado que você quer deixar para os seus filhos, né? Os seus filhos são diferentes, e que bom que são diferentes. Deveria ser um saco ser tudo igual. É muito engraçado, sabe por quê? Nós atendemos uma família uma vez lá no noroeste de Minas, né? E aí um dos irmãos reclamou com um membro da nossa equipe assim: não, porque o meu irmão não gosta de mim e tal, ele prefere o amigo dele e tal. Aí eu entrei na conversa e falei assim: engraçado. Irmão, é muito simples, gente. Irmão você não escolhe. Deus deu. Amigo, você escolhe. Eu sou só amigo de quem eu gosto. Então é muito fácil isso. Então você tem que compreender as pessoas. E você, contador, advogado e administrador, você vai entender que você vai trabalhar numa sociedade, vai apresentar um serviço de protocolo para sócios que não se escolheram como sócios. E isso é o desafio, mas um desafio gostoso, porque ali eles querem, ali tem o nome da família, ali tem o pai, tem a mãe que eles respeitam, e o pai e a mãe quer deixar não só um patrimônio, mas quer deixar também um legado. E isso nós vamos registrar no protocolo familiar. É isso que você vai fazer, né? E vai fazer isso com muita tranquilidade, né? Nós vamos fazer uma sequência aqui no nosso canal, gente, de aulas. É muito tranquilo. Se você estiver no carro, você, né, clica ali e tal, ou, né, deixa o telefone ali do lado para não prejudicar o seu dirigir. Ou se já tiver passado a aula, você assiste aí no seu celular, no momento que for mais confortável para você, para esse assunto, protocolo familiar, governança familiar, começar a soar mais familiar para você. E você, à medida que você for ficando expert nesse assunto, você vai fazendo as abordagens. Olha, tem um assunto aí que eu acho que dá para a gente fazer aí na sua família. Tem um papo aí de governança familiar, tem um negócio aí de protocolo, tem um negócio de holding, depois nós podemos falar no outro canal também sobre holding. E você mostra para ele os exemplos, né, dos vizinhos, né? E é muito fácil, porque tem tanto problema de inventário com os nossos vizinhos, pessoas, né, que a gente conhece, que é muito fácil você citar exemplo. Você sabe aquele amigo seu, tal, quando aconteceu dele vir a faltar, os herdeiros entraram em litígio, inventaram até hoje, acabaram perdendo tudo, né? Então, no protocolo, dá para a gente fazer uns combinados aqui. Olha para você ver, vem cá. Aí você vai despertar curiosidade lá no seu cliente. E o cliente fala assim: cara, não é que isso aqui faz sentido? Não é que isso aqui eu posso aplicar para minha família? E aí você marca lá um alinhamento, uma reunião de alinhamento com a família. Chama todo mundo. Ô, gente, vou fazer uma reuniãozinha aqui
40 minutos, 1 hora, eu vou explicar para você essa parada aqui de governança familiar, esse negócio aqui de protocolo. Aí você mostra para ele que é importante profissionalizar a família, porque se você não fizer nada, se você deixar do jeito que está, é bem provável que o patrimônio, que a família, né, sob o ponto de vista da união, acabe no dia que o dono não mais estiver aqui. É triste isso, sabia? Você vê irmãos que não se falam, né, ter conflito. Como assim, né? Irmãos que são inimigos. Eu conheço muito caso desse jeito, né? Não com os meus clientes. Meus clientes têm isso não. Pode até ter, e eu sei que tem, irmãos que não são tão amiguinhos assim. Não são. Eu dou o braço a torcer que não são. Mas eles se respeitam. Eles sentam no conselho de família com o chapéu de dono, com o chapéu de acionista, de cotista. Porque eles querem que aquilo prospere. Eles querem que a empresa familiar continue de forma responsável. Sem esse papo de ofensa, meu irmão está roubando, que meu irmão viajou para os Estados Unidos, ele deve estar roubando da empresa. Não tem isso, né? Isso é um negócio muito bacana e isso a governança familiar te proporciona. Ok, pessoal? Olha, então esse é o nosso canal, é de governança que nós tratamos, é de protocolo familiar que nós tratamos. Então, se você, advogado, contador ou administrador, quer melhorar o seu desempenho profissional, eu sugiro que você entenda sobre protocolo familiar, né? Entenda dessa ferramenta que mais cresce no universo da governança familiar. Ok? Então, compartilhe aqui esse conteúdo com seus amigos, né, que queiram trabalhar nessa área. É uma área extremamente rentável. Ok? Você não vai ter problema de agenda, nós vamos lotar a sua agenda. Essa é uma promessa que eu fiz, eu te mostro aqui no escritório. Se eu abrir aqui, a minha agenda do Google está lotada de atendimento. Entendeu? A verdade é a seguinte, eu nem controlo minha agenda mais. Tem uma pessoa aqui no meu escritório, no nosso escritório, que faz isso, porque eu não tenho condição mais de controlar isso. Né? Por quê? Você tem que, no início, quando você começou, a empresa era a empresa era eu, né? Era sozinho. Mas à medida que você cresce, à medida que vai chegando outros clientes, você precisa de outras pessoas para te ajudar. E certamente isso vai acontecer com você. Então, de coração, né, eu espero que você continue conosco, né, que faça sentido isso aqui para você, o que eu tenho falado. E se tiver amigos seus, né, que queiram trabalhar com protocolo familiar, compartilhe esse material com ele. Pode ser que faça sentido para ele, né? Compartilhe com ele. E eu vou continuar publicando aqui e tem uma promessa. Toda quinta-feira de manhã, normalmente às 7h pouquinho, 7h27, eu vou estar aqui entregando muito material, muito insight gratuito, né? Isso não é perda de tempo, isso é investimento, ok? Então, por hoje é só e até a próxima aula na quinta-feira que vem. Um grande abraço e até lá!